A paz do Senhor a todos que estão participando junto conosco nessas aulas e essas aulas que são providenciadas e providas para uma especialização na área do Novo Testamento. Nós hoje vamos estudar aqui no canal a Rota da Teologia, mais um pouco ainda dentro do contexto da teologia bíblica do Novo Testamento, dentro da proposta da teologia paulina. Na aula anterior, nós demos uma introdução, um panorama dentro do contexto teológico do apóstolo Paulo, dentro do aspecto da teologia paulina no seu sentido global, e hoje nós vamos já entrar distintivamente dentro da proposta teológica de cada uma das suas epístolas, mas não seguindo uma ordem cronológica, no sentido do aspecto bibliocêntrico, certo? Mas vamos seguir uma ordem cronológica no aspecto temático e teológico das propostas que Paulo vai inserindo no contexto de suas cartas ou de suas epístolas. A primeira que nós vamos estar estudando seria a partir aqui da página de número 279, seria primeiro e segundo Tessalonicenses, ou a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, quando Paulo está escrevendo para eles, está passando um momento de aflição, de conturbação, porque a perseguição imprimida por parte dos judeus aos gentios que pertencem à igreja de Tessalônica está em grande proporção e eles estão passando, né, um momento de grande tensão, de grande aflição, e com isso Paulo inclusive deixa lá ou envia para estar lá junto com eles o seu discípulo amado Timóteo. Timóteo então vai estar ali para ser não só um orientador, mas aquele que vai estar prestando uma solidariedade e também estimulando, fortalecendo e dando todo o conduzir para eles superarem a esse momento difícil. Então a carta, ela tem um sentido estimulativo, ela tem um sentido orientativo e ela tem um sentido também de retomar o ânimo, Quando nós trabalhamos no aspecto, vamos assim, contextual e no aspecto geral da carta, nós podemos ver quatro pontos que Paulo vai ali enfatizar. O primeiro, claro, ele vai dar vamos assim, uma remanutenção da fé, não é? Vai estar estimulando eles a reenfatizar a vida de fé, a reanimar-se na fé, a se recuperarem, ampliando, redimensionando a fé e vindo a conquistar uma fé ainda mais autêntica e genuína em Cristo. Sabendo que esses momentos de aflições são momentos que estão sendo vivenciados, porém a fé tem que estar cada vez mais viva, cada vez mais fortalecida, cada vez mais ampliada. Não é? Essa seria a proposta de ênfase sobre o termo fistis, fé, né, que Paulo está empreendendo no contexto teológico de 1 a Tessalonicenses. Também um outro tema que Paulo vai enfatizar, além da fé, seria a esperança. A esperança, quando nós tratamos nas cartas paulinas, Paulo sempre vai colocar ela relacionado a assuntos escatológicos. Tá? Então a escatologia paulina, ela está muito linkada, atrelada, relacionada à terminologia esperança. E essa esperança, justamente, ele vai enfatizar nesta carta referente à segunda vinda de Cristo na primeira fase, que é o arrebatamento da igreja, quando ele trata em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é, junto com 1 Coríntios capítulo 15,
os 2 capítulos das epístolas paulinas que tratam sobre o arrebatamento dentro do contexto de todo o Novo Testamento. É que nós vamos ver a ênfase de forma direta no termo arpazô, que é o termo utilizado para arrebatar, transladar, retirar abruptamente, certo? Então, esse é os 2 pontos de sustentação para o arrebatamento dentro do contexto neotestamentário que Paulo está aludindo, que Paulo está relacionando dentro da carta de 1 Tessalonicenses e também 1 Coríntios capítulo 15. Um outro ponto também que Paulo vai enfatizar, e é interessante nós colocarmos aqui, é sobre o amor. Essa carta é uma carta também para, vamos assim, reanimar essa comunhão, essa unidade, esse amor fraternal, esse amor para ágape, né? Um amor um para com os outros, um amor que venha a ser um amor sem constrangimentos, né? Um amor, vamos assim, liberado para poder que todos venham a viver uma unidade, uma uniformidade, uma fraternidade, uma comunhão, né, entre irmãos da mesma que comungam da mesma fé, do mesmo objetivo, do mesmo propósito e têm a mesma esperança, né? Um outro fato é também estar, vamos assim, procurando estimulá-los a serem corajosos em meio ao sofrimento, não deixarem que esse sofrimento, que essa aprovação, que essa perseguição que a igreja está atravessando nesse momento em Tessalônica venha causar perdas no sentido espiritual das qualificações de um crente, das qualificações de um salvo, das qualificações de um fiel. Então, essa seria a proposta teológica que Paulo enfatiza em 1 Tessalonicenses. Depois vamos para 2 Tessalonicenses, quando Paulo já vai trabalhar a questão da perseverança, tá? A perseverança e a persistência estão juntas, estão unidas, são uniformes, são unissonas, né? Mas a perseverança que Paulo está colocando aqui é num sentido já relacionado justamente a persistir em meio à perseguição, tá? Em meio a esta, vamos assim, perseguição até de forma contínua, tá? Que está ocorrendo, porque no assunto do capítulo lá do primeiro livro, ou a primeira epístola de Tessalonicenses, a ênfase é nessa perseguição, mas também aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo reenfatiza o assunto. Até Tilma comenta assim, ó, a descrição feita por Paulo da perspectiva de Deus sobre a perseverança dos Tessalonicenses inicia com uma tese, com algumas consequências que Paulo passa a explicar aos olhos de Deus, conforme Paulo afirma, o sofrimento dos crentes da Tessalônica é evidência do justo juízo de Deus, e como resultado dele, Deus os considerará dignos de seu reino. É como se Deus estivesse colocando a igreja de Tessalonicenses num contexto de avaliação, avaliando a fé, avaliando a perseverança, avaliando o compromisso, avaliando o testemunho em meio a todo o contexto de perseguição, testemunho de fé, de fidelidade, de compromisso, de entrega, de uma verdadeira religiosidade no sentido de religar, de comunhão com Deus. Não é? Então, é nesse sentido que é o juízo, não um juízo punitivo, mas um juízo avaliativo que está sendo imprimido para justamente eles vindo a suportar e alcançar o êxito, serem ainda mais agraciados e recompensados pela fidelidade
que estão demonstrando e que estão cumprindo em meio a esse momento de perseguição. Um outro ponto que Paulo também vai ressaltar nesta carta, ou seja, segunda carta aos Tessalonicenses, é o ensino escatológico enganoso. Que aí Paulo vai trabalhar cuidado com aqueles falsos profetas, aqueles que estão ensinando contextos escatológicos, assuntos escatológicos de uma forma incoerente e improcedente. Tá? E eu relaciono essa fala de Paulo à realidade vivenciada nos dias atuais, nos anos de 2020 e 2021, aonde a igreja a nível mundial está sendo bombardeada por falsas profecias e por pessoas que são especuladoras no âmbito da escatologia e começam a soltar assuntos soltos no ar, sem contexto, sem um fundamento bíblico, uma interpretação incoerente e improcedente, uma exegese em vez de uma exegese, né? Uma exegese porque eles estão interpretando e aludindo e extraindo do texto conforme as suas percepções errôneas, deduções totalmente improcedentes do contexto atual. Essa pandemia não é uma pandemia final, não é uma peste final. Olha o apocalipse. Não, não é isso. Ah, o fulano é o anticristo. Ah, o ciclano é o anticristo. Que é isso? A Bíblia não dá base para mim falar isso. E outros assuntos que vão relacionando e que vão colocando e vão mencionando, dizendo até que as injeções agora já são a forma de colocar o chip e o controle, o reino mundial, a uniformizar, o domínio mundial. Que isso, meu irmão? Para com essas improcedências escatológicas. É isso que Paulo está enfatizando isso aqui. E esse enfatizar de Paulo se encaixa com esse contexto atual mapeado nos anos 2020, 2021, principalmente visível nas redes sociais, que se torna um terreno escatológico vulnerável e sem fundamentação. Vamos ver aqui que o teólogo aqui, Tilman, fala sobre isso, inclusive. Né? Ele vai dizer o seguinte, ó, olha se aqui, ó. Outra mensagem mais sutil, porém não menos importante, subjaz a esse cenário apocalíptico. Trata-se da mensagem de quase todos os textos apocalípticos judeus cristãos. A despeito do sofrimento presente do povo eleito de Deus, o Senhor está no controle de todos os detalhes da existência deles e um dia dará cabo do sofrimento. Paulo deseja que seus leitores saibam que, apesar de não estarem à margem da história, eles vivem em um período no qual o mistério da iniquidade já está em ação e que apenas a mão restritiva de Deus, esperando pelo tempo certo, impede que as perseguições e as aflições sofridas por eles se avolumem a ponto de se tornar uma rebelião final. Mesmo o triunfo aparente do mal no presente, entretanto, não está fora do controle de Deus e um dia, no momento exato, Deus vindicará o seu povo. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 6 até o 10, Paulo está dando uma ênfase muito importante referente à tribulação e grande tribulação. Esses momentos, esses dois tempos escatológicos, dizendo que, olha, o que está acontecendo é um momento, claro que já tem um princípio, não é? Uma introdução do que está por vir, mas ainda não é o que está reservado
Porém, em meio a esse contexto todo, vocês estão sendo cuidados, guardados. E o Senhor está olhando o que está ocorrendo com vocês e no tempo certo vai mudar a circunstância e a situação. E os que os perseguem, atribulam, espizinham, lhes levam a esse tormento, estarão na condição de serem agora sim julgados e estarão passando por um tormento que inigualável, que nunca houve igual, sem nenhuma explicação a dimensão que eles vão passar, porque Deus vai vindicar com justiça o que vocês estão passando em resultado vamos assim, da proporção de perseguição e de hostilização e opressão que lhes está sendo imposta. Tá? Então isso é algo muito importante que está mencionando aqui o apóstolo Paulo. Outro fato muito importante que nós temos que relacionar, também já entrando na outra carta, já que aqui está sendo tratada, que já vai ser Gálatas, a epístola à igreja da Galácia. Essa epístola eu considero uma das mais importantes do apóstolo Paulo. Ele está trazendo ali uma aplicabilidade da lei e o evangelho, a lei e a graça, e a lei no sentido de fazer um paralelismo entre a salvação, ou a proposta de salvação no contexto judaico e a proposta da salvação no contexto da graça da nova aliança, fazendo uma percepção de um contraponto, de um paralelismo e uma antítese teológica, aonde vai colocar um contraponto e vai propor até nesta carta, nessa epístola, uma dialética, um confronto de ideias entre o contexto do judaísmo com a lei e do cristianismo com a graça. Do tempo do Antigo Testamento, o tempo da lei, para confrontar justamente os judeus e fariseus, com o tempo do cristianismo, da graça, da salvação gratuita, sem as obras da lei sendo o principal fator e teor, como a oportunização da nova aliança, e essa em Cristo. Então, a verdade do Evangelho e a graça de Deus é o tema teológico e a abrangência teológica da Epístola aos Gálatas. E quando nós vamos abrir aqui e vamos analisar teologicamente o que está apresentando Paulo nessa epístola, Timóteo vai colocar que ele está fazendo uma defesa da autenticidade do Evangelho. E a autenticidade do Evangelho paulino, principalmente, que é o Evangelho cristocêntrico. Porque isso que ele diz, eu prego a Cristo e este crucificado. O Evangelho e a mensagem do Evangelho pregada por Paulo e enfatizada aos Gálatas é Cristo. É a mensagem cristocêntrica. É a mensagem da salvação pelo sacrifício da cruz e pela vitória da ressurreição e pela garantia da ascensão, Cristo retornando ao seu estado de glória.
Agora vemos que também algo importante que que eu quero até mencionar aqui e ressaltar é o que ele coloca aqui, ó. Qualquer que tenha sido a forma, precisa do ataque contra a autenticidade do evangelho. Que evangelho? O evangelho que Paulo prega. Paulo dedica a maior seção da epístola defendendo. Ele despende ou de maior parte de seu esforço em demonstrar, né, não ter recebido o evangelho nem sua autoridade para pregá-lo de autoridades humanas. Sua mensagem veio de Jesus Cristo por revelação. E sua autoridade, como a dos profetas bíblicos, procedia do chamado de Deus. Por muitos anos, seus contatos com os líderes reconhecidos da igreja de Jerusalém foram limitados. Mas ele agora está pregando com total autenticidade, liberdade e evidência cristocêntrica e, principalmente, inspiração do Espírito a ele e revelada a ele a palavra genuína do Evangelho. Mesmo que muitos despeitem que ele não é um autêntico apóstolo, por não estar ali corpo presente como os 12, como eles e outros estiveram. Ele recebeu a proporção igual do Evangelho e a revelação do Evangelho. Porque Cristo o revelou e o entregou e o confiou para pregar e ensinar. Então a dimensão cronológica do Evangelho, no sentido da cronologia bíblica, iniciando desde lá do contexto historiográfico do Antigo Testamento, a partir da geração de Abraão e vindo até Cristo. E este contexto genealógico e esse contexto de gerações, esse contexto de construção histórica do Evangelho, no aspecto cronológico, e para ressaltar a amplitude histórica do Evangelho e da mensagem de Cristo e do próprio Cristo do Evangelho, Paulo explana na carta aos Gálatas, para justamente lhes trazer esse ressalte, esta proposta. E algo assim que eu considero marcante, e aí eu vou pegar aqui o texto bíblico e vou abrir a Bíblia agora, a Epístola dos Gálatas, no capítulo de número 3, tá? E aí nós vamos ver aqui algo que torna-se e traz um verdadeiro sentido do que Paulo está propondo dentro dessa questão justamente do aspecto cronológico e da amplitude do Evangelho, no versículos 13 a seguir, quando ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição. Porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em uma árvore, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, falo como homem, embora seja um testamento de homem, ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Ele não diz as sementes, como se fossem muitos, mas fala de um só, é a tua semente, que é Cristo. Então ele relaciona Cristo
utilizando essa terminologia e expressão semente, ligando ela à geração e à promessa aferida à geração de Abraão e ao contexto da promessa, da segurança, da fé, da conquista da fé e da segurança da fé que foi aferida a Abraão através da promessa que a descendência dele seria incontável. Então essa promessa é uma promessa soterológica cumprida no Evangelho e através da fé e a fé em Cristo, através do seu sacrifício na cruz, porque foi feito maldito, mas maldito para a salvação de muitos, ou de milhares, ou de todo aquele que nele crê. E aí, a carta aos Gálatas é uma carta de uma antítese teológica, de uma dimensão antropológica do Evangelho, de uma percepção do Evangelho que vai além das nossas percepções e das nossas contestações, de uma visão e percepção cristocêntrica, apresentando o verdadeiro sentido teológico do Evangelho. O Evangelho que não é somente boas novas, o Evangelho que não é somente palavra da salvação, mas o Evangelho que é o documento vivo do Cristo encarnado, salvando e cumprindo a missão salvífica e sendo soter, o Salvador da humanidade, no sentido de restaurar e reconstruir o sócio e religioso, e no seu contexto principalmente espiritual. De estar alcançando esse homem no sentido de levar ele à dimensão espiritual que o Evangelho, somente o Evangelho, pode lhe conceder. Depois, nós vamos ver aí agora a carta aos Efésios. Ou melhor, antes de entrar em Efésios, vamos agora fazer um retrocesso e aí Tima coloca 1º e 2º Coríntios. Essa, quem sabe, seja a carta mais complexa, ou as cartas mais complexas, doutrinariamente, dogmaticamente, que Paulo está abordando. A igreja de Corinto está dentro de uma sociedade, vamos dizer assim, idólatra, uma sociedade com proporções diversas e uma sociedade com questões particulares complexas e uma sociedade, principalmente, que está vivendo um politeísmo religioso e um sincretismo. Uma sociedade que está à margem do contexto asiático, influenciada devido ao Porto por uma diversidade de culturas e de crenças. E Paulo está ali, em meio a uma igreja que quer estereotipar a espiritualidade. Estereotipar no sentido de debitar uma vida de uma igreja espiritual ou autenticar uma igreja espiritual pelos dons que esta possui, enfatizando principalmente o falar em línguas. E aí Paulo, justamente nesse quesito dons e nesse quesito má administração dos dons e incompreensão dos dons, ele vai tratar essa questão pneumatológica dos dons
e da verdadeira funcionabilidade dos dons e aplicabilidade dos dons nessa carta. Além disso, também, ele vai tratar as questões do pecado e da pecaminosidade perceptível dentro do contexto da igreja aos Coríntios. E aí é a hora de ressaltar a falta de uma santidade aparente, a falta de um compromisso com Deus, a falta de uma busca por um verdadeiro evangelho, o evangelho salvador, vivenciado através dos atos, do testemunho. E outro quesito, além dessa santidade que eles precisam vivenciá-la e buscá-la e executar uma vida de acordo, tornando-se santos, procurando se santificarem, abandonarem a prática do mundanismo e da pecaminosidade que está dentro do contexto do corpo eclesiológico, ou seja, da igreja, da membrazia, também viverem em paz, porque há contendas, há dissensões dentro da igreja, grupos, facções dentro da igreja. E há, claro, um grande teor de infidelidade. E aí Paulo vai tratar essas questões. Tratar as questões para modificar, mudar, fazer uma metamorfose, fazer uma restauração na igreja, dentro do que ela está ocorrendo e dentro do contexto que essa está vivenciando. Então, Tima até ressalta, a atenção que Paulo dá ao problema não se limita, entretanto, a esses capítulos, do capítulo 8 até o capítulo 11, mas ela está implícita e instar e exortar os coríntios, ou seja, a igreja aos coríntios, ou os coríntios no sentido de pessoas ou membros da igreja aos coríntios, no sentido de etimologia, no sentido nominológico, né? A não procurar o próprio bem, a não serem egoístas, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. A procurarem um comportamento condizente, um comportamento proveitoso, um comportamento certo, a viverem uma verdadeira unidade e uniformidade, não é? A terem uma sabedoria divina e buscarem uma sabedoria divina, a entrarem numa compreensão da natureza do Evangelho e viverem essa natureza do Evangelho, a conhecerem o que é a vida espiritual, a edificação do corpo, aí no aspecto corporativo, é quando Paulo vai tratar a questão principalmente dos dons espirituais e dons ministeriais, que o principal estudo pneumatológico, ou seja, da amplitude pneumatológica e ênfase pneumatológica nos dons espirituais e dons ministeriais, está em primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 12 até o 14, certo? E também, principalmente, como eu já enfatizei quando estava tratando lá, 1 Tessalonicenses, desenvolver a bula, vamos dizer assim, a narrativa e a fundamentação escatológica de Paulo dentro do quesito ressurreição, o corpo e a vida após morte, e o sentido e a aplicabilidade desse sentido escatológico dentro do contexto do arrebatamento da igreja. E dentro do contexto também lá de 1 Coríntios 3, do tribunal de Cristo. E dentro do contexto também do juízo reservado aos ímpios.
E aí ele termina sua carta de 1 Coríntios com a ênfase principalmente na santidade, na vida de santidade, na vida de pureza, na vida de compromisso com Deus, a busca de uma vida santa. Tá? Aí depois, quando nós vamos entrar já na segunda carta aos Coríntios, ele vai trabalhar não só temas como a santidade, como o corpo, como o templo do Espírito, no aspecto escatológico também, tá? E também a importância desse cuidar do corpo, porque o corpo como templo do Espírito. Aí ele trabalha também a questão antropológica do corpo e alma, numa antropologia, fazendo um paralelismo numa antropologia grego-romana, né? Aí vai até propor o seguinte, ó. Alguns consideram a morte a separação da alma e do corpo. Alguns opinam que não há essa separação, apenas o perecimento conjunto da alma e do corpo, e que a alma é aniquilada com o corpo. Dos que cogitam dessa separação da alma, alguns afirmam que ela se dispersa no espaço, outros que ela sobrevive por um longo tempo e ainda outros que ela sobrevive para sempre. E aí, nesse contexto dessa conturbação escatológica, num quesito de um aspecto grego-romano, Paulo vai explicar o verdadeiro sentido bíblico da vida após morte, aonde estará o Espírito e para onde o Espírito vai. Que o Espírito retorna para Deus. E a alma, ela tem a sua presença no paraíso. E lá, claro, é um período em que está de aguardo para o momento da ressurreição. E aí ele faz uma explanação escatológica de várias solicitudes e extrações de dúvidas no sentido da interpretação grego-romana, colocando a verdadeira interpretação bíblica e teológica. E depois ele trabalha também a questão da unidade e da uniformidade e da importância de viverem um verdadeiro cristianismo. Quando nós entramos na carta, entrando para os Filipenses, a igreja aos Filipos, é uma carta já com sentido de uma expressão e ultradimensão de uma igreja que está vivenciando o verdadeiro sentido da vida cristã. E aí ele trabalha a importância do progresso do Evangelho, da efetividade do Evangelho e da dimensionalidade do Evangelho, tornando cristãos fecundos. E como devemos desenvolver uma vida para que haja uma fecundidade espiritual e um verdadeiro sentido de vida com Cristo e Cristo vivendo em nós. E aí Paulo vai colocar questões do seu próprio sentimentais, do seu próprio interior, até num quesito escatológico, quando ele declara: melhor é estar com Cristo, no sentido de uma alusão ao paraíso, à vida após-morte. E também quando ele fala de nos sentidos e aspectos que nós devemos preencher o nosso pensamento, no que devemos pensar, não é? Qual deve ser o pensamento e a tônica do nosso pensamento, quando ele coloca em Filipenses 4:7 dizendo o seguinte: já estou até buscando aqui para virmos a memorizar essa ênfase.
que ele está colocando em Filipenses 4:7, quando ele diz o seguinte: o que devemos pensar? Ou melhor, vou começar no 4:7, mas o que ele aponta, o que devemos pensar, está no 8, tá? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Onde deve ser concentrado o pensamento de vocês? Onde o pensamento de vocês deve estar reclinado? Qual deve ser a ocupação no sentido cognitivo de pensar, de refletir, de procurar concentrar a minha mente, meu pensamento? Qual deve ser os focos? Quais devem ser os assuntos? Qual devem ser as propostas que devemos pensar nessa vida cristã? E nessa busca da vida cristã? E nesse aperfeiçoar espiritual? E um outro fator e ponto também que ele vai ressaltar é que a vida cristã também se consiste em regozijar-se no Senhor, em alegrar-se nele, em estar satisfeito, alegre de viver a vida cristã, de estar com Cristo e em Cristo. Então, a carta aos Filipenses é um hino da vida cristã e é um hino também cristocêntrico. O primeiro capítulo de Filipenses é um capítulo de um hino cristocêntrico, da amplitude da vida proporcionada por Cristo e da entrega que Cristo fez por nós e de como devemos ser gratos e exaltar o ministério de Cristo no sentido salvífico e soterológico. Então essa carta é uma carta que trabalha principalmente um legado de Paulo e uma fecundidade espiritual dentro do contexto de uma vida cristã genuína, como ela deve ser adquirida e desenvolvida e observada. E a igreja aos Filipos é o legado e nos traz esse legado. Nessa aula de hoje eu vou até Filipenses. Nós vimos hoje então 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios e Filipenses. E Gálatas e Filipenses. Nas outras aulas, ainda vou ter mais 2 aulas dentro das epístolas paulinas. Nós vamos dar continuidade, certo? Às epístolas paulinas, ao estudo, a amplitude teológica de temas doutrinários e eclesiológicos empreendidos por Paulo no seu comunicar-se e dialogar e ensinar, didascalia, ensino para as igrejas, a qual ele não só implantou, mas está edificando pela doutrina, pelo ensino, a didascalia. E qual a teologia que podemos extrair dessas epístolas? E depois ainda ainda terei depois dessas 2 aulas, ainda farei uma última aula ainda dentro da Epístola Paulina, aonde eu vou desenvolver um panorama teológico do pensamento paulino, a perspectiva teológica e filosófica do pensamento paulino. Tá? Que essa daí vai ser uma aula para nós chegarmos mesmo a uma expansão da dimensão e compreensão da amplitude do pensamento paulino. A quarta aula, hoje é a segunda, né? Dentro da aula do contexto da teologia paulina,
vamos ter ainda mais duas. A quinta aula, nós vamos trabalhar esse assunto então da abrangência filosófica e teológica da perspectiva do pensamento paulino. Vamos crescer muito ainda dentro do contexto paulino. E depois vamos entrar em outras esferas do arcabouço temático da teologia bíblica do Novo Testamento. E vamos, quem sabe, ainda iremos ir para outras fontes bibliográficas além do Tilma, para ampliar ainda mais a nossa dimensão teológica. Deus seja convosco e obrigado.